Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, as missões do São Paulo até a final da Copa do Brasil. Lucas fala sobre possível permanência, além de grana que o São Paulo deixou de receber e grana que o São Paulo irá pagar para o elenco para fechar de vez sua dívida. Isso e muito mais no vídeo de hoje do canal, então vambora pro vídeo! Muito bem, as missões do São Paulo na data FIFA. Primeira missão, não necessariamente na ordem de importância, mas uma das missões, recuperar Caio Paulista. Ele já voltou aos treinos, depois que ele saiu, entrou o Wellington, que não foi mal, é verdade. Até nesse meio do caminho teve até proposta para o exterior, ficou. Mas é um cara que tem a saída pela esquerda, que é muito importante para o São Paulo. Então, recuperar o Caio Paulista. Desempenho fora de casa. O São Paulo não vence fora de casa desde o dia 13 de julho, contra o Palmeiras. São 5 derrotas e 1 empate desde então. Vou mais além. O São Paulo tem o número ridículo e vexaminoso de terceiro pior visitante do Campeonato Brasileiro. Só está na frente do América e acho que do Coritiba. É um negócio realmente indecente. Outra questão, o Wellington Rato dentro ou fora? O Massa já falou aqui o que ele acha, a gente vai debater. Ele é o líder de assistências do time, ficou fora contra a LDU, deu no que deu. E o time acabou desequilibrado, perdeu, foi desclassificado. Mas, situação do Caleri. Ele está sem marcar há 5 jogos, ele vive uma fase ruim em campo e tem problemas pessoais fora de campo, né? Terminou seu relacionamento com a namorada, anda muito triste e tudo mais, então resolver a situação do Caleri. Disso tudo aí, Arnaldo, o que é mais importante para o São Paulo? Pensar Boa tarde, satisfação. Boa tarde, satisfação. Pensar numa formação ideal para pegar o Flamengo na primeira partida da final no Maracanã, que na prática será a segunda depois da data FIFA, depois do jogo contra o Internacional. E aí acho que algumas coisas dessas missões são misturadas aí para achar esse melhor time. Sobretudo, acho que a dúvida que passou a surgir depois da saída do Wellington Rato do time para o jogo contra a LDU na volta. Foi a primeira vez que o São Paulo teve praticamente todos os jogadores à disposição. O Dorival optou por uma formação sem o Wellington Rato e não funcionou muito bem. Então, eu acho que está nesse pacote. O São Paulo foi o primeiro, ou um dos primeiros, a voltar aos treinos, porque folgou no final de semana, já treinou na segunda-feira, com o Caio Paulista, como diz o quadro, sem o Wellington na seleção sub-20. E é difícil imaginar que o Dorival, pelo perfil dele, faça alguma coisa muito diferente, a não ser decidir se mantém o Wellington Rato como titular ou se mantém o time que venceu a LDU, mas não se classificou. Não imagine que o Dorival vai buscar alguma alternativa diferente, alguma formação tática diferente, alguma surpresa para o jogo com o Flamengo. Diferentemente, por exemplo, do São Paulo ou de outros técnicos que têm esse perfil mais, assim, digamos, de intervenção em relação ao adversário. E acho que o São Paulo estava vivendo um limite, aí acho que o Caleri traduz isso, físico e emocional, nessa maratona de jogos, competições, 3 competições e tudo mais, e acho que a parada ela pode dar um certo equilíbrio desde que a comissão técnica trabalhe muito bem, faça dessa parada digamos, um impulso para a última parte da temporada e, sobretudo, para a final que o time vai disputar depois de 20 anos. Uma final que muda completamente os destinos do time nesse ano e para o próximo, perdendo ou ganhando. Vale muito para o São Paulo essa dupla decisão contra o Flamengo. E acho que o Dorival também tem esse desafio pessoal de mostrar que, de fato, é um dos melhores técnicos do Brasil hoje, porque, se você for pensar, da parada, foi um daqueles treinadores entre os 20 da Série A que mais boas notícias teve, né? Porque ele não perdeu jogador algum vendido e recebeu reforços recentemente. Ou seja, material, elenco ele tem em mãos para fazer mais do que fez até agora. E acho que
para o São Paulo vencer o Flamengo, vai ter que fazer mais do que fez até agora. Vou acompanhar a resposta. Eu gostaria muito de dar essa resposta para vocês, né? Mesmo se fosse para dizer que eu não vou ficar, né? Mas eu não posso dar essa resposta, porque a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. E agora o que eu posso dizer, se for para ficar no São Paulo, mesmo não estando classificado para a Libertadores, acho que isso não influenciaria nada. Porque mesmo fora da Libertadores, se fosse para ficar no São Paulo, eu ficaria com o maior prazer. E porque para mim o que mais vale é defender essa camisa, é disputar os campeonatos, né, buscar títulos, né? Eu sempre, quando eu subi da base, meu sonho sempre foi colocar um quadro na parede lá do CT, né? Então nesse meu retorno, meu objetivo continua sendo o mesmo, defender da melhor maneira essa camisa, colocar um quadro no CT, fazer o torcedor feliz. Paulo deixou de lucrar ou deixou de ganhar 170 milhões de reais aproximadamente em vendas nesta janela, porque o São Paulo recusou propostas, o São Paulo não abriu conversas quando vieram sondagens e, juntando todas essas possibilidades, a direção fez uma conta ali, uma conta mais detalhada, evidentemente, e o número chegou a bater 170 milhões de reais. Olha a grana que deixou de entrar no São Paulo pela questão da postura do São Paulo na janela. E foi uma postura, claro, muito em função pedido do técnico Dorival Júnior de não negociar nenhum dos seus principais jogadores ou jogadores titulares nesta janela, porque o Dorival acreditava que com esse time ele poderia chegar em decisões, como chegou na Copa do Brasil e chegou até as quartas da Sul-Americana, caindo para a LDU, e ainda tem, claro, o Campeonato Brasileiro. Se a gente for olhar o elenco do São Paulo, 3 jogadores foram alvos, né, clubes da Inglaterra, né, o Beraldo principalmente, é um grande nome do São Paulo aí para mercado, né, o zagueiro Beraldo. São Paulo fechou a porta para Wolverhampton, West Ham, vários outros clubes também sondaram, clubes ingleses, assim como o Pablo Maia. Pablo Maia também teve procura de clubes ingleses, onde o São Paulo também recusou ofertas. O próprio West Ham, né, foi um clube que também foi atrás do Pablo Maia, e antes mesmo de abrir a janela, e o São Paulo já não quis abrir conversas com o clube, e recentemente Brighton teve interesse no Wellington, lateral direito. São times, são clubes que buscaram informações, que buscam esses jovens jogadores, mas o São Paulo, nesses 3 casos, não quis, recusou as ofertas pela questão dos valores e porque também queria manter esses jogadores no time titular. Aí tem o Rodrigo Nestor, que foi alvo do Zenit, da Rússia, algo que também não andou. O Luciano, que também foi procurado pelo Al Nassr de Cristiano Ronaldo, e uma situação que também não andou. E a alternativa ao Luciano foi o Wellington Rato. Aliás, trago essa informação, se vocês não sabiam, o Wellington Rato também foi alvo de uma procura ali do Al Nassr e acabou que não aconteceu. O Natan teve uma oferta do futebol português, clubes vieram atrás dos jogadores e o São Paulo foi fechando a porta, foi batendo para não seguir adiante nessas negociações, e aí juntando esse montante todo, bateria na casa dos 170 milhões de reais. Aí, André, você falou do Mendes ontem. O Mendes é diferente. O Mendes é uma proposta de empréstimo pago, com o clube turco pagando o salário do jogador. Isso é uma coisa que ainda pode acontecer, mas não entra nesse montante de venda, né? A gente está falando de venda. No caso do Mendes, será um empréstimo se a negociação se concretizar, já que a janela do futebol turco fecha no dia 15 de setembro, ainda tem pouco mais de uma semaninha aí para esse negócio sair ou não. Bateu nessa questão de, não vamos vender e tal, o fato do São Paulo ter avançado em competições, avançou bastante na Sul-Americana, onde recebia em dólar, e avançou, chegou na final da Copa do Brasil, onde é uma competição milionária, onde você recebe premiações, o famoso faz o Pix CBF, sem contar a renda, né, que entrou, eu falei isso no vídeo hoje cedo, a renda que ajudou a pagar a questão dos atrasos salariais. Então o São Paulo viu um respiro financeiro com tudo isso que aconteceu e aí decidiu nessa janela bater a porta na cara dos que quiseram contratar os jogadores. Então é claro que vai ser algo bem diferente na janela de janeiro e na próxima janela do meio do ano, mas o São Paulo dessa vez adotou essa postura, algo que sem dúvida nenhuma não vai se repetir nas próximas. Da nossa realidade, dentro da nossa realidade como país, um treinador ou um jogador de futebol merece ganhar 2 milhões de reais por mês, 1 milhão e 800 mil reais por mês. Olha a dimensão do que nós estamos fazendo. Sim. É isso que eu acho que tem muita coisa errada. Porque se você colocar os pés no chão, você falou, um salário mínimo, nós vamos pagar 700 reais, é metade, é mais que 50% do salário mínimo. Aí eu te pergunto, é normal você pagar quase 3 milhões para um jogador de futebol? Claro que não. Com um salário mínimo de 1.200?
esses contrastes dentro do futebol, esses contrastes da maneira com a sociedade como é gerido, faz com que os clubes pensem, eu vou colocar R$700 e que se dane o torcedor. Esses mecanismos, infelizmente, que são mecanismos ruins... Sim. Só fazer uma pergunta para vocês, assim, que é uma coisa que já tratei várias vezes indo nesse assunto. Aí dá renda lá 10 milhões, 9 milhões, 8 milhões, 11 milhões. 14 milhões aquele Atlético Mineiro e Olímpia, final da Libertadores. É a maior renda. E as pessoas comemoram como se fosse uma grande coisa. É pra se comemorar ou pra se lamentar? A torcida comemora, às vezes. O cara não se arrenda, porque eu lamento. Bora falar agora sobre a Arboleda, que tomou um baita prejuízo. Justiça de São Paulo aceitou um pedido para penhorar 4 milhões e 900 mil reais da conta do zagueiro equatoriano. Tudo por causa de uma treta com antigos empresários. O Arboleda renovou seu contrato com o São Paulo, de acordo com a Justiça, ignorando um acordo que tinha com seus antigos representantes. O Arboleda pediu para que outros empresários tocassem a renovação do contrato e, por conta dessa situação, os antigos empresários entraram na Justiça pedindo o pagamento da multa de 3 milhões de reais. Com juros e correção monetária, esse valor já chegou a 4 milhões e 900 mil. A primeira investida da Justiça para penhorar essa grana nas contas do Arboleda acabou não resultando em sucesso. Encontrou-se muito pouco dinheiro por lá. Talvez o Arboleda, já prevendo isso, acabou por sacar grana, ou então dá para dizer que o zagueiro equatoriano está passando dificuldade financeira. Acho que é pouco provável, né? Especialmente porque ganha bastante dinheiro e é muito bom jogador no São Paulo. Para fechar sobre o tricolor, mais duas informações. A primeira delas sobre Marcos Paulo, que sofreu durante um treino uma lesão, uma ruptura no ligamento cruzado do joelho esquerdo, 6 a 8 meses fora, estava emprestado ao São Paulo até dezembro. O tricolor vai ter de estender o contrato de empréstimo para poder recuperar o jogador. Já Igor Vinícius, que não joga há um tempão, vira e mexe, tem torcedor do São Paulo perguntando sobre a situação do lateral direito, previsão de retorno apenas para o mês de outubro. Bom, vamos lá, né? O São Paulo já comunicou os líderes do elenco, né, os principais jogadores do elenco, que vai pagar, vai fazer o acerto dos atrasados em relação a direito de imagem, a questão salarial, algo que vinha sendo noticiado muito no São Paulo, né, que chegou a atrasar 3 meses. Nesse exato momento são 2 meses de atraso, mas o São Paulo vai receber nos próximos dias os 8 milhões e meio, a renda, né, do jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil. Uma renda recorde, mais de 62 mil pessoas no Morumbi, e esse valor, né, essa bilheteria, 8 milhões e meio, claro que 8 milhões e meio é o bruto, né? É o valor que foi anunciado. Não é tudo, tem encargo, tem imposto, tem aquela coisa toda, você tira para pagar a parte do funcionamento mesmo do estádio. Não é essa grana inteira que entra no cofre do São Paulo, mas é a grana referente a esses 8 milhões e meio que o São Paulo recebeu de bilheteria desse jogo contra o Corinthians. E as lideranças do São Paulo foram avisadas que essa grana vai ser utilizada para quitar os salários dos jogadores. Vai quitar tudo, André? Não, mas vai praticamente zerar as dívidas com o elenco. E aí você vai falar, poxa, mas como é que vai praticamente zerar? Existem alguns jogadores que estão há mais tempo, que tem um pouquinho mais de questão para receber, outros jogadores que têm até menos, né, do que 2 meses para receber de atraso. Então você vai equalizando isso, você vai equilibrando isso, então você praticamente zera a questão da dívida de salários com o atual elenco. E isso evidentemente foi trabalhado pela direção do São Paulo, principalmente com a chegada de grandes jogadores, como o Lucas Moura, como o Rames Rodrigues, que são jogadores que estão ali no teto salarial, estão ali salário, né, máximo do elenco do São Paulo. E aí você fica pensando, poxa, atrasado com outros atletas, e aí você ainda traz um Rames e um Lucas, fica uma situação de tipo assim, será que a galera vai correr? Será que a galera não vai ficar indisposta? Então o São Paulo se organizou, e claro que as passagens para a final da Copa do Brasil e os avanços que teve até as quartas de final da Copa Sul-Americana, essas premiações elas foram ajudando muito, sem contar, claro, a presença do torcedor, que foi fundamental na questão de lotar sempre o Morumbi. Faz tempo que o Morumbi não tem menos de 40 mil pessoas, por exemplo, não me recordo qual foi o último jogo. Então assim, o São Paulo vem batendo recordes e recordes, essa grana tem sido importante para a manutenção ali de jogadores e tudo mais. O São Paulo não precisava vender desesperadamente seus jogadores, principalmente os titulares, e essa grana de renda, sem dúvida nenhuma, sendo colocada em reuniões, sendo prometido para os jogadores, e algo que a direção vem cumprindo e já avisou, já comunicou os líderes do elenco que vai receber essa grana nos próximos dias e vai quitar os atrasos com os jogadores. Quando isso... Então, pessoal, tem novidade, né? Vamos lá, começando, é bom acabar de vez com essa dívida com o elenco, né? Porque a gente já fala isso há séculos. São Paulo toda hora fala que vai pagar com a receita de um jogo tal, de um jogo X, de jogo Y, de jogo Z. Agora vai entrar uma grana boa.
tá na hora mais do que pagar esses jogadores aí para chegar na final sem dívida. E aí eles terem só cabeça focada aí nos 2 jogos decisivos pela Copa do Brasil, serão no 17 e 24 de setembro. As boas notícias é que tanto o David quanto o Caio Paulista voltaram a treinar. Galopo também começou a treinar em campo, Ferrarese também já treina em campo. Então assim, o São Paulo vai ter muita gente de volta, não digo o Galopo, mas os demais aí realmente à disposição, né? E aí você, graças a Deus, tem o Caio Paulista, esperamos que volte voando, porque com todo respeito o Wellington não tá dando certo não. Continuando, e sim falar no Flamengo, que não vai ter Arrascaeta e Luiz Araújo no primeiro jogo, isso é fato, né? 2 grandes reforços para São Paulo, para ser sincero. Ainda falando de São Paulo, com relação às missões, é isso, né? Você recuperar o máximo do elenco, voltar a vencer fora de casa, assim, assina embaixo de todas as observações. O Dorival fazer o possível e impossível dentro desses dias aí, dessa intertemporada pré-final de Copa do Brasil, né? Vamos ver o que vai aprontar aí o seu Dorival ou Genial Júnior, né? Ainda falando de São Paulo, com relação ao que o São Paulo deixou de arrecadar com venda, é uma boa grana, né? Essa conta feita pelo André Hernan. Mas esperamos que essa atuação da diretoria tenha sido a correta e o São Paulo possa aí obter um título esse ano, que seria o da Copa do Brasil. Isso acaba que não se pagando financeiramente, mas assim, pelo menos mais da metade sim. Mas esportivamente São Paulo sai com o título, os jogadores se valorizam e a perspectiva é você conseguir vendê-los aí na janela de final do ano ou até no meio do ano que vem. Então, tomara que dê tudo certo no final das contas, São Paulo quebra essa zica de vez aí e possamos gritar campeão mais uma vez. Ainda para falar de São Paulo, né? O Marcos Paulo se machucou, só volta ano que vem, já era a carta fora do baralho. O São Paulo renova com o jogador até o fim da sua recuperação, depois ele busca o seu destino e é isso. O São Paulo é movimentado, né? Porque você tá aí prestes a disputar uma final daqui a 12 dias. Perdão, 12 não, 9 dias, né? Que é dia 14, não, dia 17. Então acertei. 12 dias e aí você tem alguns problemas aí a serem resolvidos. E aí a gente fica na expectativa, vídeo que não há jogos, né? Vai ter data FIFA nesse período. E aí antes do jogo da finalíssima, você tem o jogo contra o Inter em Porto Alegre, que é um jogo importantíssimo. E até lá veremos aí qual será essa preparação e que time o São Paulo irá mandar para Porto Alegre antes de ir para o Rio de Janeiro para o primeiro jogo da final da Copa do Brasil no Maracanã. Lembrando que o Procon foi acionado referente aos preços dos ingressos, mas vamos acompanhar porque normalmente isso aí não dá muita coisa não, né? E é isso, é a questão da reciprocidade. Se for 700 do Rio, vai ser 700 de São Paulo e vida que segue, né? A verdade é a seguinte, né? Chegou na final, meu amigo, todo mundo esquece o torcedor, todo mundo quer bater recorde de receita. Essa é a palhaçada da vez. Então é isso, pessoal. O São Paulo aí voltando aos treinamentos, torcendo bastante para que o Dorival Júnior acerte aí as arestas, né? O Caleri, que time titular vai com Rato, vai sem Rato, volta de Caio Paulista e que o São Paulo chegue redondo para os 2 jogos da final e possa quebrar essa zica de jogar fora de casa, conseguir logo a vitória de vez, né, no jogo do Maracanã, para você ir bem pro Morumbi e aí dia 24, tomara possamos gritar campeão. Então é isso, pessoal, eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.